Como alguém nascido num dos bairros mais pobres de Monróvia se torna presidente da Libéria? George Weah não nasceu com privilégios. Cresceu num país marcado pela instabilidade, pela pobreza e mais tarde pela guerra. E ainda assim conseguiu aquilo que poucos sequer ousariam imaginar. Tornou-se uma estrela mundial do futebol, jogando nos maiores palcos da Europa. E anos depois assumiu o cargo político mais alto da sua nação. Mas essa não é uma história de conto de fadas. Weah não era um político tradicional e nem tinha experiência no governo. A sua ascensão gerou entusiasmo, mas também receio. Teria ele capacidade para lidar com os desafios profundos de um país em reconstrução? Ou seria apenas uma figura simbólica elevada ao poder pelo peso da sua fama? A sua história levanta questões incômodas sobre o que significa liderar, sobre a força da imagem pública e sobre as esperanças de um povo que, depois de décadas de violência, ainda procurava estabilidade. Mas antes de tudo isso, da presidência, da política, das críticas e dos elogios, havia apenas um jovem apaixonado por futebol, a jogar descalço nas ruas poeirantes de Claratown. E é aí que essa história começa. George Weah nasceu em 1966, num dos bairros mais pobres de Monróvia, capital de Libéria. Criado principalmente pela sua avó, depois que seu pai abandonou a família, havia pouco dinheiro, poucas oportunidades e praticamente nenhuma estrutura. Na adolescência, Weah jogava descalço nas ruas do bairro com bolas feitas à mão. Como muitos jovens liberianos, via no futebol uma das únicas saídas possíveis. Não era uma aposta segura, era apenas uma esperança. Depois de jogar em clubes locais, Weah teve a sua primeira grande oportunidade quando foi descoberto por um treinador camaronês. Foi assim que saiu da África pela primeira vez, com destino ao Mônaco, em França. Na Europa, foi subindo degrau a degrau. Jogou no PSG, conquistou títulos e mais tarde chegou ao AC Milan, onde atingiu o topo. Em 1995, tornou-se o primeiro africano a vencer a Bola de Ouro. Foi também eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA nesse mesmo ano. Mas enquanto Weah construía uma carreira de sucesso nos maiores clubes da Europa, a Libéria desmoronava. A guerra civil começava em 1989. Durante mais de uma década, o país viveu períodos de violência extrema, com milhares de mortos, crianças soldados e uma população devastada. Weah não esqueceu a sua terra natal. Continuou a representar a seleção liberiana, muitas vezes custeando as despesas da equipe com seu próprio dinheiro. E quando finalmente o conflito terminou, em 2003, decidiu que não bastava apenas ajudar com palavras ou patrocínios e resolveu entrar na política. Em 2005, anunciou a sua candidatura à presidência da Libéria. Ele não tinha experiência em cargos públicos, não era um acadêmico, não era diplomata, mas era de longe a figura mais popular do país. E para muitos, isso bastava. A sua campanha gerou entusiasmo, especialmente entre os jovens, mas também foi alvo de críticas. Havia quem achasse que a sua imagem pública era forte, mas que a liderança de um país exigia mais do que o carisma e boa vontade. O seu principal adversário foi Ellen Johnson Sirleaf, uma economista experiente, ex-funcionária do Banco Mundial com décadas de carreira política. A eleição foi vista como um teste entre o coração e a razão, entre o símbolo e o currículo. Weah perdeu essa eleição, mas tinha dado o primeiro passo. E como veremos, esse passo foi apenas o começo de uma jornada ainda mais complexa. 12 anos depois da sua primeira tentativa falhada, George Weah voltou à corrida presidencial, mas não era o mesmo homem. Durante esse intervalo, longe dos holofotes do futebol e das tensões das urnas, Weah fez algo que muitos não esperavam. Voltou a estudar. Inscreveu-se numa universidade nos Estados Unidos e em 2011 formou-se em administração de empresas. Um gesto simbólico e ao mesmo tempo estratégico, que mostrava ao mundo e à Libéria que estava a levar a sério a ambição de liderar o país. Com um diploma em mãos e mais maturidade, Weah regressou ao cenário nacional com mais experiência, mais aliados e mais estratégia. Era 2017 e a Libéria preparava-se para sua primeira transição democrática de poder em décadas. Ellen Johnson Sirleaf, que o tinha derrotado em 2005, completava o seu segundo mandato e não podia concorrer de novo. Weah entrou na corrida com uma coligação poderosa. Desta vez, soube jogar o xadrez político. Escolheu como vice-presidente Jewel Howard Taylor, uma decisão controversa, mas politicamente calculada. Jewel trazia consigo uma base eleitoral sólida, sobretudo
sobretudo nas regiões rurais. Ainda assim, nenhum cálculo foi mais importante do que o apoio popular. George Weah não era só um político, era um símbolo, e esse símbolo prometia agora uma nova era. A sua campanha tinha uma linguagem simples, mas eficaz. Prometia combater a pobreza, reformar a economia, investir na educação e criar oportunidades para os jovens. Falava diretamente às esperanças de um povo que há muito esperava por mudanças reais. Em dezembro de 2017, venceu com mais de 60% dos votos, uma vitória histórica. O menino dos bairros pobres de Monróvia era agora o presidente da Libéria. Mas o poder traz exigências e a realidade chegou cedo. A economia estava estagnada, a moeda nacional desvalorizada, o custo de vida subia. O entusiasmo da vitória começou a dar lugar à frustração. Muitos esperavam milagres e depressa perceberam que, em política, milagres são raros. Weah enfrentou dificuldades sérias, salários em atraso, protestos populares, pressão da comunidade internacional. E ao mesmo tempo, precisava manter alianças, controlar escândalos e governar um país ferido por décadas de guerra, corrupção e promessas não cumpridas. Weah descobriu que governar era mais complexo do que liderar uma equipe de futebol, mas ali estava ele, num campo completamente diferente, a lutar por uma vitória que não se mede em golos, mas em resultados concretos. Logo no início do seu mandato, ele percebeu que o maior obstáculo que enfrentaria seria a corrupção. Ela estava enraizada nas estruturas do governo. Durante a campanha, Weah prometeu erradicar a corrupção. No entanto, logo viu que não bastava fazer promessas de mudança. Weah criou a Comissão Anticorrupção, uma tentativa de trazer mais transparência para o governo, mas os resultados estavam longe do esperado. Vários membros da sua própria coalizão política foram implicados em escândalos de corrupção. Tentou tomar medidas simbólicas para restaurar a confiança, como denunciar casos de corrupção e promover maior transparência nas suas ações. Mas por mais que quisesse reformar o sistema, ele se viu frente a um monstro que resistia a todo e qualquer preço para ser transformado. Ele sabia que a sua visão era boa, mas a realidade política era mais complexa do que imaginava. Além da corrupção, havia a questão econômica. A Libéria, rica em recursos naturais, estava a lutar para manter uma economia sólida. Weah tentou implementar políticas que incentivassem o crescimento econômico, focando na geração de empregos para os jovens, na melhoria das infraestruturas e no apoio à agricultura, setores que ele acreditava serem fundamentais para o futuro do país. Contudo, a pobreza ainda era um problema profundo e persistente, com muitos liberianos a viver abaixo da linha da pobreza. Weah teve que equilibrar, durante todo o seu mandato, as expectativas internas por mudanças rápidas com as exigências externas de uma política econômica mais rígida e reformas estruturais. A economia global e a política interna eram elementos que ele não podia controlar totalmente, e isso tornou sua jornada ainda mais complexa do que se imaginava. O sonho de uma Libéria renovada estava longe de ser um conto de fadas. Weah sabia que para alcançar o seu objetivo, teria de enfrentar não só os velhos fantasmas da corrupção e da pobreza, mas também as incertezas do mercado global e os desafios políticos que tornavam sua missão ainda mais difícil. Mas, como sempre, ele continuou a tentar. O legado de George Weah é marcado por uma jornada complexa, cheia de vitórias e fracassos, desafios imensos e uma determinação incansável de transformar a Libéria. Mesmo diante das dificuldades que enfrentou, Weah manteve a sua visão de um futuro pacífico. Sua presidência, que durou de janeiro de 2018 até janeiro de 2024, foi uma tentativa constante de reconstruir a Libéria, um país que ainda carregava os ecos de uma guerra civil devastadora e da instabilidade política. Ao final do seu mandato, a Libéria estava longe de ser o que Weah havia idealizado para o seu país. No entanto, a história de Weah é um lembrete de que, mesmo em um mundo repleto de obstáculos, os líderes devem saber equilibrar o idealismo com a realidade. Devem buscar transformações, mas compreender que, em muitos casos, o processo é lento e exige paciência. Se você gostou desse vídeo, então deixe um gostei, se inscreva, partilhe se necessário, deixe um comentário, expresse o seu pensamento e eu vou ficar por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.